queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é um enorme prazer revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. É uma maneira de nos sentirmos juntos, estudando a Palavra do Senhor, porque o mesmo personagem divino que me orienta é o que orienta você também. E o Espírito Santo nos une, nos preserva, nos dirige. Antes de iniciarmos essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor, o teu carinho por todos nós. Nos abençoe neste momento, nos dirigindo ao estudar a tua palavra. Que possamos ter condição de compreendê-la e condição de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Proteja-nos. Continue nos abençoando e nos guardando. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje, o impacto da fidelidade nos dízimos. Aqui o tema vai focar um pouco nesse T dos tesouros, pela importância nele com relação ao dinamismo da obra, a expansão da obra de Deus, ao cumprimento da missão do ID. É um fator preponderante para quem quer ver e participar de alguma maneira da pregação do Evangelho a todo povo, tribo e língua. O verso principal, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14, nos diz o seguinte: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. De uma maneira muito clara, Paulo, nessas duas primeiras frases deste verso, deixa evidente que está se referindo ao Antigo Testamento, quando então já se conhecia o estabelecimento desta obrigação serviçal, que, tendo ou não tendo compreensão do tema, deixa bastante seguro, como analisaremos um pouco mais aprofundadamente aqui nessa lição, que o dízimo, independente de saber ou não saber, ele é de Deus. É intocável. Então, mas para os que sabiam já, os que dirigiam assuntos relacionados com o altar, com o templo, porque no Novo Testamento já não falamos mais de altares, nós já estamos falando de pregação do Evangelho aberta a todo povo, tribo e língua, e isso basta ter ali um púlpito e poder pregar. Altar era o que era usado para fazer sacrifícios de ofertas, de manjares. Esses são altares. Mas a partir do momento que foi deixado esse ritual, desde que o véu do santuário rasgou de cima e embaixo, com o sacrifício do Salvador, jamais deveria dar sequência a esses rituais. Isso é bíblico. Então, quando o Novo Testamento aqui está levantando o termo altar, está se referindo a um hábito de uma obrigação tranquila e consciente de quem lida com a causa de Deus já no Antigo Testamento, que tinha o uso desses altares. Então, essas pessoas que já lidavam ali nos altares tinham consciência tanto da vivência quanto convivência com relação ao dízimo. E nós aprofundaremos um pouco mais ao adentrarmos nessa lição. E aqui, de maneira bem clara, nessa última frase, muito mais clara então e objetivo, ao Novo Testamento que chega até os nossos dias, que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Muito bem. É um assunto, como toda a mordomia cristã, os 4 T's, causa muito impacto. Mas esse é muito especial por estar relacionado diretamente com a expansão da pregação do Evangelho. No segundo tema, juntos sustentamos a missão. Olha só que coisa mais interessante. Um grãozinho daqui, um grãozinho dali, uma melancia daqui, uma melancia dali.
e preenche o tesouro da casa do Senhor. Cada um no seu limite, na sua esfera. Porque todos nós dirigimos e conduzimos com o mesmo foco. Missão do ID. Como exercer, cumprir com a missão do ID, se não tivermos essa consciência de unidade? Que o pouco meu para outro é muito. Lembra da oferta da viúva? Ela deu tudo que ela tinha. Era aquela moedinha. Enquanto que Jesus deixou bastante claro que aqueles fariseus ricos, o que eles estavam colocando ali, que para a viúva era uma riqueza, mas pelo que eles possuíam e deveriam estar participando, eles estavam colocando esmola nas salvas do tesouro de Deus. Para a viúva, escandalosamente, o que eles colocaram, aquelas ofertinhas, era muita coisa para ela. Mas diante de Deus, eles estavam colocando esmola frente à obrigação. Frente à obrigação natural dos fatos. Que é o que ficou bastante claro na abordagem relatada naquele fato ocorrido entre Jesus, a viúva e aqueles líderes religiosos que estavam ali. Quando nós estudamos Malaquias 3:10, passamos uma boa parte da lição dessa semana avaliando esse contexto, podemos notar a expressão todos. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E veja se eu não abro as janelas. Sabe, irmãos, é uma informação tão importante. Quando fala todos, de cara, já mostra as diversas formas que existe no mundo de uma pessoa ter rendimento. Uns é prestação de serviço, outros é comércio, outros salários, rendimentos agropecuários, hortaliças, etc. Tantas e tantas formas. Mas todos têm o que pertence a Deus embutido lá dentro. O dízimo. Que esse é do Senhor. E quando Malaquias fala, trazei todos os dízimos, não só mostra a diversidade de atividades e modalidades de ganho, de rentabilidade, como mostra o espírito de unidade da aglomeração desses valores entre menores e maiores no tesouro do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, como diz o texto bíblico. E aí fica claro, juntamente sustentamos a missão, é isso. A missão vai avante. E nós vamos ver no discorrer dessa lição a maneira correta de se utilizar o dízimo, de se distribuir o dízimo, conforme o relato bíblico, é claro. O terceiro tema, as bênçãos de Deus. Malaquias 3:10, que estamos estudando, expõe um enfoque muito interessante, porque Deus desafia as pessoas. Ou seja, a Bíblia apresenta, claro, que pertence a Deus. Nós já vimos isso. Isso é de Deus. O dízimo é dele. Nós não somos dono. O Senhor é dono do dízimo, o Senhor é dono do sábado. Tem muita coisa que pertence a Ele. Mas aqui em Malaquias ele chama a atenção das pessoas para que seja fiel nesse contexto, porque você, de alguma maneira, vai estar contribuindo com a missão minha, que eu confiei a mortais, para que eu possa completar o plano da redenção. E enviar meu filho para resgatá-los, para buscá-los, para que onde eu estiver estejais vós também. E por isso, se você for fiel, eu vou te abençoar de maneira especial. Porque tem um peso especial nesse quesito da palavra de Deus. Por isso que ele faz esse desafio, que vai abrir as janelas do céu e derramar a bênção que nós não vamos dar conta de pegar. Mas se houver a fidelidade no nosso íntimo, dentro da esfera real dos nossos rendimentos. Não importa se os nossos rendimentos nós ganhamos de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, se é mês a mês, se é semana a semana, se é dia a dia. Não importa.
Mas a fidelidade importa muito. E essa, entre nós e Deus, é o mais importante. Que aí vem a bênção. Se a bênção não vem, alguma coisa está errada. Porque Deus não falha com a sua promessa. Presta bastante atenção nesse detalhe. O Senhor não é homem para que falhe. Nós somos falhos, nós somos mortais. O Senhor é divino, é criador e mantenedor de tudo e todos. E é justiça e misericórdia. É por isso que o contexto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, deixa uma ideia clara que ser abençoado é uma coisa, mas ser uma bênção é outra. É muito mais gostoso ser uma bênção, por incrível que pareça. Receber bênção é gostoso, mas ser uma bênção é muito mais gostoso. Alguém já olhou para você alguma vez e disse: irmão, você é uma bênção na minha vida. Foi Deus que te enviou. Foi Deus que mandou você aqui. Não importa se foi para socorro financeiro, se foi para conselho, se foi para um conselho, se foi para uma orientação, ou para que tenha sido. Se foi para dar uma ajuda em alguma coisa, se foi para socorrer alguém. Mas ouvir isso, que você foi, naquele momento, uma bênção na vida daquela pessoa, não tem dinheiro que paga a satisfação de saber que fomos usados nas mãos de Deus, como instrumento nas suas mãos, para transmitir as bênçãos dele para o mundo ao nosso redor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Isso é muito gratificante. É mesmo por isso que Atos capítulo 20, verso 35, diz que a maior felicidade em dar do que em receber. São assuntos paradoxais, talvez, olhando para o mundo, porque as coisas do mundo é loucura para Deus, e os de Deus é loucura para o mundo. Mas profundamente reais. No quarto tema, o propósito do dízimo. Quando nós analisamos 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, e 2 Coríntios capítulo 11, verso de 7 a 10, analisando esses textos paulinos, nós chegaremos à seguinte conclusão: o dízimo jamais foi propósito de enriquecimento pastoral. Jamais. O dízimo é para sustentar com dignidade os ministros, os que se dedicam na causa de Deus, os obreiros, sejam eles pastores ou professores, profissionais que se envolvem na causa de Deus, na obra de Deus, para levar o evangelho avante. Seja qual for a atividade ligada, dirigida nesse foco de pregar o evangelho a todo o povo tribilíngua. O dízimo é para isso. É para pagar a mão de obra desses profissionais, independente da profissão que eles desempenham, da função que eles desempenham ali, em algo que a igreja tem como foco de levar a pregação do evangelho avante. E isso é distribuído de forma qualitativa, respeitando evidentemente a cada região e de maneira justa, porque não é para deixar nenhum tipo de profissional com aquele valor ali, valor tal, que venha proporcionar luxo ou um enriquecimento sem fundamento, porque Jesus deixou bastante claro que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus não está pedindo para nenhum obreiro viver miséria, não. Viver com dignidade. Mas fica claro que não é para que esse dinheiro venha proporcionar condição de riqueza pessoal, simplesmente porque o indivíduo está dedicado na pregação do evangelho. É para viver uma vida normal, tranquila, sem exageros. Porque o obreiro precisa de ter a dignidade necessária, ter alimentação, ter educação, ter a saúde, para poder ele levar a causa. Ele ter qualidade de vida.
E isso, para ter qualidade de vida, não precisa de ter luxo. Não precisa de estar se expondo com suntuosos carros, com suntuosas roupas, coisas caríssimas. Não tem necessidade disso. É muito mais simplicidade na palavra, no trajar e em tudo mais. E o mais importante é ele ser visto como enviado do Senhor, onde ele ser reconhecido como tal onde ele chega. Do contrário, volta para o evangelho de prosperidade, que tem o foco totalmente avesso às escrituras sagradas, que é para enriquecimento pastoral. Não tem o menor foco de se preocupar com o semelhante. O negócio é o pastor ficar rico. O pastor ficou rico, o resto é resto. Aí é luxo e mais luxo e mais luxo. Aí o que vai sobrando vai jogando para a igreja. Não, vamos abrir mais uma igrejinha ali. Não, vamos abrir mais outra ali. Não, vamos colocar uma creche ali para fazer imagem, né? Fazer uma fachada. Porque senão não tem jeito. Eu vou usar aquela creche para fazer uma fonte de ganho. É igual as campanhas que a gente vê por aí. O indivíduo sai fazendo campanha daqui e dali, sai fazendo evangelismo, seja lá da forma que for. E aí usa aquela mesma história de 200 anos atrás para contar para o povo como se tivesse acontecido ali naquela viagem, né? E aí vai, leva, e aí o trem, a salva corre, o dinheiro entra, né? Então não precisa dessas coisas, não é por aí que funciona, sabe? A pregação do evangelho é coisa séria. E para isso, o propósito do dízimo, ele é para ser distribuído de uma forma sincera, coerente, digna, entre todos os obreiros, para que a obra possa seguir com alegria, através desses escolhidos do Senhor, que optaram em viver 24 horas pelo Evangelho, de sobreviver pelo Evangelho. Não como nós que somos voluntários, trabalhamos com várias coisas e auxiliamos na causa de Deus como voluntário. E é por isso mesmo que tem muito mais voluntário do que ministros pagos, porque não consegue manter um volume alto de caixa para estar colocando obreiros para tudo quanto é lado. Em alguns países, como aqui no Brasil mesmo, acaba que em determinadas regiões um pastor tem que estar carregando 5, 10 igrejas nas costas. Porque não tem como colocar um em cada igreja. E acaba que o pastor sozinho, se não tiver os oficiais voluntários para auxiliar, e mesmo tendo, não consegue, dependendo do tamanho de uma igreja, não consegue atender todo mundo, não consegue visitar todo mundo. E aí vai levando como pode. É muito custoso levar a obra de Deus em um mundo tão difícil, de caristias tão elevadas. Mas se juntar todo mundo, e todo mundo entender o propósito do dízimo, a coisa vai embora. E as ofertas, obviamente, vai fazendo o trabalho delas, na expansão do Evangelho também. O dízimo sustenta os obreiros e as ofertas vai ampliando, vai avançando a causa adiante. Em contextos extremamente necessários, dízimos e ofertas faz com que a igreja avance e que a obra chegue lá do outro lado. Eu não tenho condição de sair e pregar em outro país, mas a minha oferta vai lá. Ah, pode ter certeza que vai. E de alguma maneira eu estou lá. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. É um assunto muito delicado e muito sério. Quinto tema, a casa do tesouro. Estudando Números, capítulo 18, verso 21, nós vamos ver aqui bastante claro que tenho dado por herança aos filhos de Levi os dízimos. Veja aonde, em pleno Êxodo, há cerca de 1500 anos antes de Cristo, um registro de tamanha informação sobre esse tema. E isso desde que houve igreja nesse velho mundo. Se voltarmos mais 500 anos antes desse tempo, ou seja, 2000 anos antes,
Nós não vamos chegar em Abraão levando um dízimo e entregando a Melquisedeque, nem sequer ainda existia a organização dos levitas. Ainda não existia a formação civil, política e religiosa de uma nação que estava caminhando para essa ocorrência à frente. Melquisedeque, então, há 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente, estava ali recebendo os dízimos das mãos de Abraão. E esse indivíduo, Melquisedeque, já naquele tempo, pode ter certeza, estava levando com muita seriedade a obra de Deus aqui na terra. Para que o Messias, quando chegasse, tivesse toda a condição que ele teve para cumprir com a missão que ele cumpriu. E nos resgatou. E vai voltar para nos buscar. O que Melquisedeque fez quando chegou à mão dos levitas, em pleno êxodo, esse exercício com o trabalho do Espírito Santo, dirigido pelo Pai, pelo Filho também, a Santíssima Trindade, conduzindo a sua causa na face da terra, foi sendo conduzido até chegar a mim e você hoje, a nossa igreja hoje, para fazermos o que nós estamos fazendo hoje. Não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil conduzir a sua obra, a sua causa. Mas é missão. Mesmo como mortais que somos, temos a obrigação, pela graça de Deus, de buscar sabedoria nas mãos dele e, acima de tudo, as suas bênçãos para nos conduzir com firmeza nos seus caminhos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Dízimo e salvação pela fé. Aqui o tema está propondo esse paralelo cheio de lições para nós. Por isso que, estudando Romanos 3, 23 e Romanos 4, de 1 a 5, chegaremos a duas conclusões básicas. A primeira delas que, como eu disse anteriormente, o dízimo e o sábado são absolutamente propriedade divina. E ai daqueles que subestimarem esses propósitos e tentar lançar a mão disso. É um preço alto. E alguém disse uma vez que o tempo cura até queijo. E é verdade. Hoje o queijo está fresquinho, não aguenta o ralo. Depois que ele está curado, ele aguenta. E assim é o tempo. Tem pessoas que vai mexendo nisso, no que pertence a Deus. O sábado, o dízimo, vai mexendo. A hora que o telhado cai, para muitos às vezes não tem volta. E para outros vai conviver com traumas, com cicatrizes para o resto da vida. Porque ele investiu contra essas coisas de Deus a vida inteira. Uma hora, o preço certo, só o Senhor que sabe o que vai fazer aquele indivíduo realmente converter e andar reto. Só Deus. A gente não sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. E ele ama tanta gente que ele chama por amor. Não escuta, ele vai chamar pela dor. É o jeito que ele tem de nos salvar, de nos alcançar. Para nos deixar de lado é só se nós mesmos não tiver conserto mais. Mas enquanto tiver jeito, pode até doer. Mas ele vai fazer o que for possível e impossível. Por isso que ele é chamado de Deus do impossível. Para nos resgatar completamente. Um dia sermos contados entre aqueles que realmente marchará para dentro dos portais da Cidade Santa. Não os que querem deixar a fachada que vai estar lá, mas não vai estar. Porque o seu coração não está entregue a Deus. E o segundo ponto desses dois textos que nós fizemos de paralelo, de estudo, deixa claro que boas ações, obediência, dízimos, ofertas, generosidades, nada disso nos salva. Nada disso é ponto de salvação. Se alguém estiver usando o dízimo de fachada para isso, isso é indulgência. Foi a gota d'água que estourou a reforma protestante na Idade Média. Foi o ponto crucial que explodiu a reforma protestante. E como tem pessoas indulgentes, né, na igreja. Elas já se educam indulgentemente. Tipo, não, eu faço isso aqui, eu já posso fazer aquilo.
Indiretamente ele se convence disso e vai firme. Mas o telhado de vidro, se cair na cabeça, dá tanto buraco, dá tanto corte, dá tanta cicatriz. Se bater nos olhos, então, desfigura muito. Não vale a pena, irmãos. Por isso que o tema dízimo e salvação pela fé é um paralelo muito importante. Ser pessoa de bem, nós não estamos fazendo mais do que obrigação. Nós não podemos fazer isso para conquistar nada. Favoritismo de espécie alguma, nem diante dos homens, muito menos diante de Deus. Isso é loucura. A salvação é estritamente pela fé. E nada mais que isso, e ponto final. É pela fé que nós somos justificados. Porque nós acreditamos no que nós não vemos. E fazemos porque sentimos a orientação do Espírito Santo para isso. E nada mais que isso. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Isso é muito sério. Fazer essas coisas, tudo. Ser pessoa de bem, praticar essas obras, só nos assegura de que nós verdadeiramente amamos a Deus. Que Jesus falou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso sim, é um peso gostoso, é um jugo suave. 7º tema, o avanço da causa. Eu queria citar um trecho de Testemunho para a Igreja, volume 6, página 386, que diz o seguinte: dá-se o mesmo com as reivindicações de Deus a nosso respeito. Ele deposita seus tesouros nas mãos dos homens, porém requer deles que separem fielmente a 10ª parte para a sua obra. Ordena que essa porção seja recolhida à casa do seu tesouro e a ele entregue como sua propriedade, propriedade divina. Ela é sagrada e deve ser usada para propósitos santos, para o sustento dos que levam sua mensagem ao mundo. Pela obediência fiel a essa ordem, reconhecemos que todas as coisas pertencem ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, para que seja essa a nossa visão e essa a nossa ação. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos ao cumprimento da missão que Tu nos tens confiado, para que não façamos nada para a fachada, para a vista dos homens, mas façamos porque Te adoramos e Te servimos em espírito e em verdade. É o que Te suplicamos e Te agradecemos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Com desalento julgas tudo vã, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, mas te vê surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas te vê surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, não duvida.